Boa noite, Joubert, tudo bem? Boa noite, professor. Tudo bem, o senhor? Bem, graças a Deus, né? Vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Gravando. E o calor? Demais. Hoje a gente vai trabalhar o capítulo 3, tá? A gente vai ver que é um pouco mais teórica, disciplina, mais reflexiva, mas em alguns momentos a gente vai chegar em umas continhas legais. Ah, Meus alunos é, falam assim, Mauro, continhas legais pra quem? Só se for pra você, que pra nós não é legal, não. eu gosto das continhas legais. Aí, ó, estamos no lugar certo. Mas no Professor, final, pode falar. o senhor falou que tinha deixado o link, né? Aí eu fui lá e não consegui. Eu até te segui hoje lá no YouTube, mas não achei o link da última aula que o senhor falou que ia deixar. Só tá do dia 14. Então, é porque esse curso eu dei ele há 2 anos atrás. Então tá lá pra trás no feed. Mas aí a gente tem uma gravação da aula do capítulo 3 que é a que eu vou explicar hoje. A do capítulo 2 não tem. Só que o capítulo 2 ele é bem simples, sabe? Dá pra dar uma lida nele, se tiver dúvida, aí eu tirar as dúvidas na aula síncrona, tá bom? Tá bom. E Vamos outra lá. coisa, na última aula antes da prova, o senhor podia dar uma revisão, já deixar programado para nós, ajuda muito, professor, porque é uma matéria, sabe, que a gente está aí no começo Uhum. e seria de grande ajuda. Não, eu posso sim, Jobert. Na hora que tiver chegando nas quase nos finalmente, você me lembra novamente que aí eu atendo esse pedido sim. Pode deixar, tá bom? Obrigado. Nada. Vamos lá, eu vou ir lendo algumas coisas aqui, comentando outras, a dinâmica de sempre, tá? É, a gente teve um capítulo sobre medição de segmento, né? É igual se fosse uma reta, que foi o capítulo 2. E o capítulo 3 é sobre ângulos, né? Definição de ângulos e algumas coisas assim. Então a gente começa aí com a definição 3.1. Chamamos de ângulo a figura formada por duas semirretas com a mesma origem, tá? Aí a gente vai ter que o ângulo, uma semirreta é um lado, outra semirreta é o outro, e a origem aqui é esse vértice, esse ponto aqui, tá? A gente vai, vocês vão observar que muito vai passar por definições básicas. Vou apresentar o que é um ângulo, o que é um ângulo raso, ângulo complementar, falar o que é ângulo suplementar. Vou trazer várias definiçõezinhas. E só lá pro final do capítulo que eu vou trazer alguns exercícios. E também vai ter algumas coisas interessantes de mostrar por que o ângulo oposto pelo vértice tem o mesmo valor. E algumas coisinhas assim bem bacanas. Vamos lá. Então, aí a gente viu a definição 3.1, né? O ângulo ele é definido por duas semirretas e esse ponto aqui ele pode ser a origem do ângulo ou o vértice do ângulo. Aí a gente vai ter um ângulo raso, que é o ângulo de 180 graus, quando ele tem duas semirretas de origem distintas, né? Ou seja, o ângulo raso ele na verdade é como se fosse uma reta. Essas partezinhas aqui eu vou passar mais rápido, tá? Aí deixa eu pegar esse aqui então, vou falar pra cá. Ângulo CAB, BCA. Um ângulo a gente pode determinar ele de várias formas para indicar ele, tá? Vamos falar que aqui a gente tem o nosso ângulo, tá, gente? O ângulo em si, ele é esse espaço entre essas semirretas. Vamos falar que a gente tem uma origem, tem aqui o A e aqui o B, tá? Eu poderia me referir a esse ângulo como se fosse o ângulo AOB, aí a gente põe esse acento aqui do português para indicar que o vértice, né, que é esse ponto aqui, está em cima do O. Ou poderia ser também o ângulo BOA,
Os dois são o mesmo ângulo, tá, pessoal? Tanto faz falar A ou B ou A. E quando a gente vê esse símbolo aqui, está indicando para a gente quem que é o vértice, tá? Uma outra forma da gente designar um ângulo é pôr uma letra do alfabeto grego. A gente vem bem pertinho dele aqui, pode pôr alfa, beta, teta, psi, aí tem ômega, tem várias letras. Mas geralmente a gente resolve tudo com alfa, beta e teta. Não precisa esquentar a cabeça não, tá? Continuando aqui pelo livro. Aí ele falou aí, né, dos ângulos e das formas de denominações, figura 3.3. Deixa eu aumentar o zoom aí, porque talvez não esteja tão legal para vocês. Vamos ver o que eu circulei aqui. Também é comum a utilização de letras gregas para a representação de ângulos, né? Então a gente vê que nesse primeiro momento o livro apresentou o que é o ângulo, né? O ângulo em si, ele é formado por duas semi-retas e de mesma origem, tá? Então a gente vai ter uma origem e duas semi-retas. Essa região formada pelo espaço entre essas semi-retas a gente chama de ângulo, tá? Aí aqui, bom, o ângulo, pessoal, ele pode ter uma associação com os números reais. Aqui, se a gente fala ângulo raso, ele está variando de 0 até 180. Se eu pego aqui o ângulo, por exemplo, CAB, a medida dele vai ser 50 menos 30, né? 50 menos 30, aí vai dar que esse ângulo aí mede pra gente 20, tá? E veja que medida de ângulo é sempre positivo, tá? Aqui na geometria a gente vai trabalhar ângulo em graus. Na trigonometria a gente pode trabalhar com ângulo em π radiano, né? 1π vale 180 graus e assim por diante, né? Vai depender do conteúdo. Se eu pegasse, por exemplo, outro ângulo aqui, poderia ser o passando aqui no 120 e o outro passando aqui no 160, né? O ângulo ACD, por exemplo. Então, se eu quisesse mensurar o ângulo, eu ia fazer a diferença do maior para o menor. Vai dar 160 menos 120, dá 140. Mas aí você pergunta assim, Mauro, mas e se eu fizesse 120 menos 160, ia dar menos 40? O resultado poderia dar até negativo, mas no final das contas é só considerar ele positivo, tá? Não importa qual a ordem da subtração, importa só considerar o valor final positivo. Como se fosse um módulo aí. Isso, vai ter um módulo aqui pra frente, tá? Muito bom. Axioma de incidência 4. Todo ângulo tem uma medida maior ou igual a zero. A medida do ângulo é zero se somente se ele é constituído por duas semi-retas coincidentes, né? O que ele está falando? Bom, todo ângulo tem que ser maior ou igual a zero, não tem como ser negativo. E a gente lembra que axiomas são verdades que a gente escuta ou vê e sabe claramente que aquilo ali funciona daquela forma. Quando a gente cai para teorema, preposição, colorário, essas coisas a gente tem que mostrar que aquilo ali é verdade. E geralmente a gente usa alguns axiomas para mostrar que é verdade, tá? Vamos continuar aí, então. Aí ele fala que vai ser zero quando as duas semi-retas estão na mesma origem. Só se fosse assim, ó. Então, são coincidentes, no caso, né? Aqui eu tenho a semi-reta S
E aí eu vou ter a semirreta T, que vem bem em cima da própria semirreta S, tá? Então, nesse caso, o ângulo é zero. Tirando isso, o ângulo é maior que zero, tá? E é só nesse caso que não se forma um triângulo, parece que a soma, eu estava lendo isso, não é, professor? Ó, toda vez que a gente tiver 3 pontos que os 3 não estão na mesma reta, forma um triângulo, tá? Sempre que tiver essa condição aí. Vamos aí para a definição 3.2. Vou pegar ela aqui, ela é importante. Vamos levar para lá. Tentar levar sem o desenho. Essa definição diz o seguinte: diremos que uma semirreta divide um semiplano se ela estiver contida no semiplano e a sua origem for ponto da reta que eu determino. Essas coisas aqui, pessoal, muita coisa eu tenho que pegar e começar a desenhar, porque senão eu vou lendo, na hora que eu chego no final, o que estava falando, né? Então vamos por parte aí. Olha só, diremos que uma semirreta divide um semiplano. Então, um plano é como se fosse uma folha aí do nosso caderno, tá? Vou fazer uma folha retangular aí, sentido paisagem. Um semiplano é quando eu tenho uma reta, a reta vai infinito, né? Até as bordas. E aí eu dividi esse semiplano. Vamos chamar aqui esse plano aqui de alfa, o de cima, e o beta, o de baixo. Então eu tenho uma reta aqui, digamos R. Essa reta R divide esse semiplano em duas partes. A que está para cima dela e a que está para baixo. E aí o exercício está falando assim: uma semirreta pode dividir um semiplano se a origem dela está na reta. Se eu tiver uma origem na reta que divide o plano, essa reta vai dividir, vai subir e ela vai dividir o semiplano alfa, que é a parte de cima, em duas partes. A da esquerda vamos chamar de A e a da direita de B, tá? Isso aqui é uma definição bem teórica, mas, bom, plausível, tá? Uma definição bem tranquila aí também. Só para a gente ir trabalhando com a parte abstrata da geometria, né? A gente tem muita facilidade para trabalhar com a parte algébrica. A parte abstrata, às vezes, ela é um pouco mais difícil. Vamos lá. Deixa eu ver o que eu marquei aqui. É possível colocar em correspondência biomímica os números reais de 0 a 180 com os ângulos. O que o exercício está querendo falar? Que de 0 a 180 vai ter tantos ângulos, de 0 a 180 graus vai ter tantos ângulos assim quanto tantos números reais de 0 a 180, tá? Para cada número real entre 0 e 180 eu vou ter um ângulo que corresponde ali. E aí, eu não sei se eu já falei, correspondência biomímica é 1 a 1. Como vocês imaginarem assim, ó, na minha sala tem uma fila aqui, tem 5 alunos. Na outra fila do lado também tem 5 alunos. Eu vou ligar 1 a 1, de forma que cada um fique com um só, tá? Então essa correspondência biomímica é essa correspondência 1 a 1. Continuando. Aí aqui ele fala que o ângulo AOB dá 65, né? Porque, olha só, ele pegou que essa semirreta aqui tem correspondência com o ângulo 125. Esse aqui está com um ângulo 60. Então, o ângulo AOB, ele vai medir 125 menos 60, e aí vai dar pra gente 65, tá? Da mesma forma.
E aí aqui o exercício está falando exatamente o que o Joubert adiantou para a gente. Para medir o ângulo, eu posso fazer a diferença de um extremo para o outro, sem importar qual ordem, e só coloco no módulo, tá? Então, toda vez que eu for calcular um ângulo, eu vou fazer a diferença de um extremo com o outro e coloco o resultado no módulo para considerar positivo. Aí eu não preciso me preocupar se eu estou pegando o maior ou o menor ângulo para iniciar, tá? Definição: sejam, esse SOA é uma semirreta de origem em O e direção em A. Esse SOB é uma semirreta de origem em O e direção em B. E esse SOC é uma semirreta de origem em O e direção em C. Semirretas de uma mesma origem, seu segmento AB intercepta SOC, diremos que SOC divide o ângulo AOB. Vamos ver aqui, eu devo ter feito um desenhozinho aqui. Tá. Vamos para esse outro axioma aqui, ó. Axioma de incidência 6. Vamos ler e entender ele, né? Se uma semirreta SOC divide o ângulo AOB, então ele está querendo dizer o seguinte, olha, eu tenho aqui um ângulo AOB. Professor, não tá aparecendo o que o senhor está escrevendo, viu? Não? Nossa, peraí, deixa eu projetar de volta. Acho que agora foi, né? Isso. Sim, foi sim. Obrigado. Então, eu tenho um ângulo AOB, né? Então aqui eu tenho a semirreta SOA e a semirreta SOB. E falou que se eu tenho uma semirreta SOC que divide o ângulo, ou seja, eu vou ter uma outra semirreta aqui começando no O também. E essa semirreta está me dividindo o ângulo AOB, tá? Semirreta SOC. Pronto. Aí fala o seguinte: o ângulo AOB, que é esse maior aqui de fora, ele vai ser igual a AOC mais COB, tá? Repara que aqui foi do A até o C. E aqui começou no C e foi até o B. Nesse caso, eu poderia considerar só os extremos. Então, o ângulo resultante, ele vai começar no A e terminar no B. Porque aqui veio até o C. Aqui ele começou exatamente onde estava o C e foi até o B. Então, é como se ele fosse do A até o B, né? Obviamente que visualmente a gente vê que o ângulo AOC mais o COB vai me dar o ângulo AOB, que é o ângulo de fora, tá? Vamos para a definição aí, ó. Dois ângulos são ditos suplementares se a soma das suas medidas é 180. O suplemento de um ângulo agudo adjacente ao ângulo agudo obtido é dado pelo prolongamento de um de seus lados. Vamos fazer isso aqui. Tá. Aí tá falando o seguinte: dois ângulos, vamos supor alfa e beta, eles são suplementares se a soma dos dois dá 180.
Aí se eu falo assim, eu tenho um ângulo de 60, quem que é o suplemento dele? Então o suplemento dele vai ser 120, né? Porque 60 com 120 dá 180. Eu tenho um ângulo aqui agora de, sei lá, 80. Então o suplemento dele aqui, para mim, vai ser 100. Porque se eu somar os dois dá 180, tá? Toda vez que eu falar um ângulo e seu suplemento, se eu falar que o ângulo mede x, o suplemento vai medir 180 menos x, tá? Então, se eu chamo um ângulo de x, o seu suplemento é 180 menos x. Repara que se eu somar aqui, mais x com menos x dá 0 e sobrou só o 180, tá? É uma forma prática aí da gente já definir o suplemento, né? O ângulo é x, o suplemento é 180 menos x. E de 0 a 180 é infinito, professor. Pode ter ângulo de qualquer valor aí, no caso. Pode, Jobert, de qualquer valor. De qualquer valor pode ter ângulo. Só que aparece pra gente só ângulo bonitinho. 30, 50, 45, 60, 90, 120, só número. Não tem, geralmente não aparece nem número decimal. Entendi. Então, nem na matemática mais avançada não aparece um ângulo 3 no final, com uma dízima. Não, aí aparece. Aparece, mas o que a gente trabalha no ensino médio fundamental não, tá? Tá. Vamos lá. Quando duas retas distintas se interceptam, formam quatro ângulos. Ó, a gente tem aqui, vamos chamar essa aqui de reta R e S. Formam quatro ângulos. E aí ele vai falar o seguinte: os ângulos AOB e DOC são opostos pelos vértices. Assim como essa parte de cima aqui, ó, o ângulo DOA e COB também são opostos pelos vértices. E os ângulos opostos pelos vértices, eles têm a mesma medida, tá? Vou fazer isso aqui. Ó, então vamos chamar aqui de O, chamar aqui de A, B, C e D. A gente tem quatro ângulos: esse superior, esse inferior. O inferior aí, vocês vão reparar que o ângulo superior e o inferior, eles estão opostos pelo vértice, como se fosse um espelho. Esse ângulo AOD, ele tem a mesma medida do BOC. Eu tenho o ângulo da esquerda e o da direita. Repara que o ângulo da esquerda, o AOB, ele também tem a mesma medida do DOC, tá? E são opostos pelo vértice. Então a gente sempre tem que ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Vamos fazer o seguinte: para facilitar, eu vou chamar esse ângulo aqui de 1. Não vou pôr nem alfa, beta e teta, não. Vou chamar esse ângulo aqui de 2. E esse ângulo aqui de 3. O 1 com o 3 são opostos pelo vértice. Significa que eles têm a mesma medida, tá? Aí agora vamos desenvolver um raciocínio aqui do lado. A ideia é mostrar que os ângulos opostos pelo vértice, o 1 e o 3, têm a mesma medida, mas fazendo isso algebricamente, tá? Eu sei que o ângulo 1 mais o ângulo 2, a soma dos dois dá 180 graus. Olha só, o ângulo 1 mais o 2 dá 180 graus, porque eu tenho uma reta aqui, os dois formam uma reta, tá? Ó, é meia volta aqui.
Então 1 com 2 dá 180 graus. E da mesma forma que eu sei que o ângulo 3 com o 2 também dá 180 graus, tá? Olha só, o ângulo 3 com o ângulo 2. Se eu somar esses dois ângulos aqui, eles vão compreender essa reta que passa aqui por debaixo. Então, eles também dão 180 graus. Agora, repara o seguinte. A igualdade de ambos é 180 graus. Aqui eu tenho o ângulo 2 em cima e embaixo. Bom, se os dois são iguais a 180 graus, aqui eu tenho o ângulo 2 e aqui eu tenho o ângulo 2, só restou ao ângulo 1 e 3 serem iguais. Então a gente pode concluir que o ângulo 1 é igual ao ângulo 3, tá? E o ângulo 1 e o 3 são o que a gente chama de opostos pelo vértice. Vocês estão vendo aí que o igual para ângulo eu estou usando dois tracinhos e um tio em cima. Esse aí significa congruência, tá? É uma forma diferente de eu falar que dois ângulos são iguais, é quando eles são congruentes. Congruentes é quando a gente sobrepõe um no outro e a sobreposição fica perfeita. Então a gente chama essa sobreposição de congruência, que é uma forma de falar que são iguais, tá? Vamos continuar. Esse aqui eu já fiz, né? Ó. Ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. O livro traz a provinha, é a mesma provinha que eu fiz, tá? Só que ele foi um pouquinho mais formal. Vamos para a definição 3.6. Bom, minha água. Um ângulo cuja medida é 90 graus é chamado de ângulo reto. Só deu uma definição, né? Tô definindo igual se eu falar assim, ó, vou chamar isso aqui de celular, o nome é celular. Então, ângulo reto, ele tem 90 graus, tá? E ele vai ser o ângulo mais importante aí da geometria plana e espacial. Então, o ângulo reto, a gente vai ter esse símbolozinho aqui, que é um quadradinho com um pinguinho no meio, 90 graus. Vocês podem observar aí, dentro do quarto que vocês estiverem, certeza que a parede está fazendo 90 graus com o chão. O ângulo reto está para todo canto, né? Ele gera um ponto de estabilidade, de equilíbrio, tá? O ângulo reto, né? Vamos continuar, então foi só uma definição. Aí aqui fala, teorema, por qualquer ponto de uma reta passa uma única reta perpendicular. O que ele está querendo dizer? Quando ele fala que por qualquer ponto de uma reta passa uma única perpendicular, vou pegar o enunciado aqui. Uma reta é perpendicular à outra quando elas fazem 90 graus, tá? Vocês podem observar nas avenidas, muitas avenidas a gente tem as retas as ruas de forma perpendicular, né? Aonde uma passa, vem a outra de forma perpendicular. Tem algumas que não são, mas boa parte são perpendiculares. Aí vamos ver o que o enunciado está falando aqui, ó. Por uma reta, por qualquer ponto de uma reta, passa uma única reta perpendicular. Então, tenho a minha reta de vermelho. Vou marcar aqui um ponto aqui de preto. Ponto A, reta R. O exercício está falando que, dada essa reta esse ponto, a gente só consegue passar uma única reta que passa por esse ponto e é perpendicular à reta dada.
tá? Isso aí vai ter muita aplicação, né? Ah, eu tenho um ponto no solo, quero passar uma reta perpendicular aqui, né? Tem bastante aplicações. E aí ele falou que passa só uma, não tem como passar mais que uma. E é muito simples provar que não dá para passar mais que uma. Muitas vezes, quando a gente quer mostrar algo, a gente supõe que aquilo não acontece e chega numa mentira. É a lógica matemática para mostrar as coisas. Eu vou supor que acontece algo diferente e vou chegar em algo que não é verdadeiro. Então, a minha teoria estava certa. Enfim, vamos ver aqui agora, ó. Eu vou supor que por esse ponto aqui A, eu vou passar duas retas que passam por A e ambas são perpendiculares a essa reta vermelha. Vamos chamar essa reta vermelha aqui de R. Nosso ponto vai chamar A, mas eu não vou pôr o nome dele aí não, para não poluir a imagem, tá? Então eu vou passar uma reta aqui pelo nosso ponto, de forma que ela é perpendicular, tá? Ela é perpendicular à reta R. E aí então eu vou colocar aqui meu símbolozinho de 90 graus. Agora eu vou passar aqui uma outra reta pelo nosso ponto A e também vou supor que ela faz 90 graus com a reta R, que é a reta de vermelho. Aí eu vou ter esse outro ângulo de 90 e aí que a gente chega numa coisa que não podem. Entre essas duas retas, eu tenho mais um ângulo aqui, alfa, e ele não é zero, tá, gente? Então, eu tô tendo que esse ângulo aqui vai ser 90 mais alfa mais 90. Só que, olha só, isso aqui é meia volta, dá 180 graus. Se eu somar só 90 com 90, já dá 180. Ou seja, o alfa teria que valer zero. Então, essa reta aqui, preta, ela tem que coincidir com essa reta azul e vice-versa. E aí a gente consegue então mostrar que, dado um ponto em uma reta, por esse ponto a gente só passa uma reta perpendicular. Não tem como passar duas distintas. Tem como passar duas se elas forem coincidentes, tá? Mas distintas, não. Vamos continuar lá. Descartar. O livro vai fazer essa provinha aí que eu fiz, tá? De maneira parecida. E aí, esse aí é o capítulo 3. E eu vou fazer alguns exercícios dele com vocês, tá? Vou fazer 1, 2 e o 4. Vocês irem habituando e pegando o jeitinho. Geometria é uma área que eu gosto muito, tá? É claro que nessa disciplina aqui a gente vai sair da parte teórica e partir para o cálculo de área e essas coisas mais tradicionais. Mas esse princípio aqui a gente tem que conhecer os elementos primeiro. Vamos lá, exercício 1. Mostre que se um ângulo e seu suplemento têm a mesma medida, então o ângulo é reto. Olha só, vamos falar alfa e beta, são suplementares. Se alfa e beta são suplementares, a soma deles dá 180 graus. A definição diz:
Dois ângulos, quando são suplementares, a soma deles dá 180 graus. Beleza, mas falou o seguinte: mostre que se um ângulo e seu suplemento têm a mesma medida. Então tá falando que o ângulo e o suplemento têm a mesma medida, então eu tenho que o alfa vai ter que ser igual ao beta. Tá? Então se o alfa é igual ao beta, eu posso substituir. Aonde é alfa, eu posso pôr beta, eles têm o mesmo valor. Então beta mais beta dá 180. 2 beta dá 180. O 2 passa dividindo. Então o beta vale 90, tá? Isso aí é claro, né? Se o ângulo e o suplemento tem a mesma medida, quer dizer que eles têm que valer 90, né? O suplemento é o ângulo que somado ao ângulo dá 180, né? Então essa aí é bem simples, né, de mostrar. Usa um pouquinho do nosso raciocínio matemático aí só para fazer a argumentação da questão, né? Vamos para a questão 2. Um ângulo é chamado de agudo quando mede menos que 90 graus. Então, se o ângulo é menor que 90 graus, o nome dele é dito agudo. E um ângulo é dito obtuso quando mede mais que 90 graus. Então, um ângulo ele é obtuso quando mede mais que 90 graus, maior que 90 graus, obtuso. E ela é reta, né, quando vale 90 graus. Então, se eu tiver aqui um θ igual a 90 graus, a gente chama ele de ângulo reto. Mostre que seu suplemento de um ângulo agudo, mostre que o suplemento de um ângulo agudo é sempre obtuso. Olha só, então vamos pegar aqui, o ângulo agudo é alfa. Se eu somar ele com um ângulo qualquer, vamos chamar aí de psi, dá 180, tá? Ó, o alfa é o nosso ângulo agudo, quer dizer que ele é menor que 90 graus. E aqui o psi é o suplemento do alfa. Se eu somar o alfa com psi, dá 180, ângulos suplementares. Aí eu tenho que mostrar que o psi vai ter que ser obtuso. Está falando assim, se o ângulo é agudo, o seu suplemento é obtuso, maior que 90. Se eu isolar aqui, ó, vai ficar o psi é igual a 180 menos alfa. Como o alfa é menor que 90, 180 menos um ângulo menor que 90, isso aqui vai ser maior que 90, tá? E aí a gente consegue mostrar então que o nosso psi aí é maior que 90 graus. Vamos para mais uma questão aí, questão 4. Essa aqui já é um pouquinho mais legal. Então vamos lá, questão 4. Dois ângulos são ditos complementares se sua soma é um ângulo reto. Então olha só, eu tenho que alfa mais beta são complementares se a soma é 90 graus. Então, dois ângulos são complementares se a soma é 90 graus.
Dois ângulos são complementares se a sua soma é 90 graus. Dois ângulos são complementares e o suplemento de um deles mede tanto quanto o suplemento do segundo mais 30 graus. Então, olha só. O que está falando o enunciado? Tanto o alfa quanto o beta tem um suplemento. E falou que o suplemento de um deles mede o mesmo tanto do outro, mais 30 graus. Vamos falar que o θ é o suplemento do beta. Então, beta mais θ dá 180 graus. O suplemento do alfa, pelo enunciado, é o mesmo do beta, só que com mais 30 graus. Tá? Então, ó, o alfa, se eu pegar o suplemento do beta e somar 30 graus, dá 180 graus também. E aí o exercício vai perguntar quanto que mede cada ângulo, tá? Então ele falou, dois ângulos são complementares, a soma dá 90 graus. O suplemento dos dois, um mede igual ao suplemento do outro mais 30 graus. Aí o exercício pediu para determinar os ângulos, o alfa e o beta, tá? E aonde que tá aí? A gente tem uma equaçãozinha, um sistema com 3 equações para resolver. E agora que é a parte algébrica. O que eu vou fazer? Olha só. Eu vou isolar na primeira equação o beta. E vou isolar na segunda equação o θ. Mauro, por que você está fazendo isso? Porque aí eu vou ficar dependendo só do alfa. Vamos lá. A gente arrumou as equações, agora a gente vai proceder aqui, ó. O beta, o alfa vai passar para cá negativo, então eu vou ter que o beta vai ser igual a 90 graus menos alfa. Beleza. Agora, na segunda equação aqui, eu vou isolar o θ. Então, o θ vai ser igual. O 30 que está positivo passa negativo. 180 menos 30 dá 150. E o alfa que está aqui positivo vem para cá negativo. Então, o beta vale 90 menos alfa e o θ 180 menos alfa, tá? A gente lembra que toda vez que a gente tiver uma equação, a gente tem que tentar deixar ela com uma variável só para a gente resolver. E agora eu vou substituir, pessoal, na terceira equação. Então, eu isolei na primeira, isolei na segunda e vou substituir na terceira, tá? Cadê a ponta? Aqui, ó, aonde tiver o θ, eu vou colocar 150 menos alfa. Já no de cá, aonde tiver o beta, eu vou colocar 90 menos alfa. E aí a gente resolve, tá? Então, no lugar do beta, eu coloco 90 menos alfa. E no lugar do θ, eu vou colocar 150 menos alfa. E aqui, então, isso aqui tudo é igual a 180. Então, quer dizer que essa parte aqui é o beta e essa parte aqui é o θ. Só que, olha só, essa equação aí, a última, que está de azul, ela só tem uma variável, que é o alfa. A gente vai achar o alfa. Sabendo o alfa, a gente sabe o beta. Porque o alfa mais o beta dão 90. Resolvendo aí, menos alfa com menos alfa vão dar menos 2 alfas. Perdi. Menos 2 alfas. 90 com 150 vão dar mais 240. É igual a 180.
O que eu vou fazer? Eu vou passar o 180 para cá subtraindo e o 2 alfa para lá para ele ficar positivo. Então eu vou ter 240 menos 180 vai ser igual a 2 alfas, tá? Mudei de lado para ficar positivo. 240 menos 180 dá 60. É igual a 2 alfas. O 2 passa dividindo. 60 dividido por 2 dá 30. Então quer dizer que o ângulo alfa mede 30 graus. Se o ângulo alfa mede 30, o ângulo beta mede 60. Por quê? Porque a soma dos dois tem que dar 90 graus. Ok? Tem dúvida nesse aí, pessoal? Volta só lá no começo, lá, por favor, professor. Volto. Na primeira equação. Volto sim. É, isso mesmo. Aí o teto também fica fácil, é só substituir ali. Isso. O que eu fiz aqui? Porque aqui tinha alfa, beta, aqui tinha alfa, teta e aqui tinha beta e teta. Eu vi que dava para isolar o alfa dos dois lados para a direita e quando eu substituísse aqui ia aparecer só a variável alfa aqui e a alfa aqui. Com uma variável só a gente resolve, tá? Uhum. Pessoal, de hoje era só o capítulo 3 mesmo, tá? Lá no canal do YouTube, se vocês descerem bem lá, vocês vão achar lá alguma aula falando do capítulo 4. Se puder dar veja o vídeo, mas eu acho que eu deixei o link para vocês dos vídeos de lá também. É só vocês ir clicando nos links que estão aí, lá no Moodle, que vai ter um link que vai levar direto para uma aula do capítulo 4, bem curtinha, tá? Aí eu vou editar o vídeo e vou postar aqui, tá bom? Ótima noite para vocês, bons estudos, até semana que vem. Beleza, professor Mauro, boa noite, obrigado. Boa noite, eu que agradeço. Tchau. Tchau.